Fala rapaziada, sejam bem-vindos aí ao canal Opino Urubu. E hoje eu estou aqui para dar minha opinião a respeito da situação, toda a situação do Pedro, tudo que aconteceu desde o jogo do Atlético Mineiro, em que o Pedro tomou um soco na cara, né, do preparador físico, e tudo que aconteceu eu acho que foi uma situação bem complicada. Assim, eu esperei um pouco para dar minha opinião, meu canal começou agora, e eu queria dar minha opinião porque acho que os dois erraram e o erro do Pedro foi apagado pelo soco que ele tomou, né, pela agressão, que é totalmente errado. A gente sabe, eu acho que ninguém concorda com alguém dar um soco porque você está errado. Acho que foi por falta de argumento que ele acabou fazendo aquilo, agredindo o Pedro, que o preparador físico fez. Foi mandado embora e atitude maravilhosa. Não tendo o que falar, Flamengo, como clube, agiu de forma correta. Tanto da parte jurídica, porque como foi no sábado, domingo, ele não poderia ser mandado embora, porque teria que esperar Ministério do Trabalho na segunda-feira, então todo o procedimento foi tomado de forma correta. Só que já de sobreaviso a gente já sabia que ele seria mandado embora, né? Eu acho que todo mundo já imaginava, inclusive ele, por mais que tivesse uma pequena chance dele achar que poderia pedir desculpa e dar tudo certo, mas eu acho que ele já tinha essa noção. Mas vamos lá. O Pedro, ontem, faltou o treino. Ele só foi dar opinião, só foi dar a justificativa dele pro clube depois que ele viu a repercussão negativa que deu. Quando ele faltou, em todos os programas esportivos começaram a falar: o Pedro está insatisfeito, o Pedro quer sair. Começou a gerar muita repercussão, muito burburinho, justamente por causa dessa falta dele. Falta sem justificativa. E após tudo que aconteceu, toda a repercussão negativa que aconteceu, ele teve que falar com o clube e falou que estava no dentista, porque estava com dor na boca por causa do soco. Assim, eu acho, na minha opinião, que eu acho que isso aí ele só porque viu a repercussão negativa que ele fez isso, né? Mas, enfim, hoje, graças a Deus, eu gosto dele como atacante. Prefiro o Gabigol, porque, Gabigol é o nosso ídolo, abaixo de Zico, é o nosso maior ídolo. Então, pra mim, ele é muito importante também, sabe? Infelizmente, tem o Gabigol pra ele, pra carreira dele, mas ele aceitou vir pro Flamengo, renovou o contrato no começo desse ano, em janeiro, se eu não me engano. Então, ele renovou agora o contrato e, não pode reclamar que ele tava na reserva, porque ele sabe que o Gabigol é titular e sempre vai ser titular. Agora, dependendo do técnico, ele vai ser reserva. E o Sampaoli prefere um atacante que corre mais pelos lados, que se movimenta mais, e o Pedro não. O Pedro é mais pivôzão, ele pega a bola, consegue esconder a bola ali dos atacantes, faz o papel de pivô, é um muito bom atacante. Mas, infelizmente, tem o Gabigol, e no quesito de importância, para o Sampaoli é muito mais importante o Gabigol do que o Pedro. Mas, enfim. Será que faz sentido a reclamação do Pedro, que não está jogando, porque parece que toda a insatisfação que gerou esse problema todo, que ele se recusou a aquecer, que ele viu que não ia entrar, ficou pé da vida e simplesmente parou de aquecer e foi pro vestiário. Foi por isso que gerou todo o problema, que o cara do preparador físico foi lá tirar satisfação com ele. Mas qual é a justificativa do Pedro? Que ele não está recebendo muita oportunidade, que segundo algumas opiniões que surgiram, algumas informações que surgiram compilhado na Jovem Pan, que ele falou que no próprio canal dele, no Mauro César também, falou algumas coisas, que ele estaria insatisfeito porque o Sampaoli não está dando o valor que ele merece. Mas beleza, ele é o atual atacante, atual artilheiro do Flamengo no ano. Acho que são 26 gols, 25, 26 gols no ano. Tá fazendo gol pra caramba, beleza. O Gabigol esse ano não é um ano que o Gabigol está numa maravilha, numa fase maravilhosa. Mas, o Gabigol é importantíssimo. Mesmo quando não faz gol, ele recua, ele consegue defender a bola, e ele é muito importante. Mas se a gente tá até anotado, com o Dorival Júnior, o Pedro foi titular 22 vezes e reserva em 10 vezes. Então, 22, 10 vezes foi praticamente 50%, foi quase metade. Pode botar aí uns 45% das oportunidades ele foi reserva. Com o Vitor Pereira, em 15 jogos foram 14 como titular e 1 como reserva. Beleza, ele foi titular pra caramba. Foi onde ele fez tantos gols e foi esse ano. Sendo que Vitor Pereira, vamos até esquecer, pelo amor de Deus.
E o Jorge Sampaoli? Com o Jorge Sampaoli, ele jogou 15 vezes como titular e apenas 5 como reserva, que foi as últimas partidas. Então, se ele foi 5 reservas em 15 titular, você vê que ele tá jogando pra caramba com o Sampaoli. Só que o Sampaoli, eu acho que a gente sabe que tem visto o Pedro não tá sendo aquele artilheiro que a gente está acostumado, né? Então, eu acho que ele não tem muita razão para reclamar. Ele merece mais minutos? Pô, merece, mas tem jogo que ele pode entrar, tem jogo que não. Tem jogo que o técnico vai entender que sim, tem jogo que o técnico vai entender que não. Mas, ele é um profissional e ele sabe que cada um tem que seu espaço, cada um tem que esperar a sua oportunidade. Beleza. Agora, relacionado ao que aconteceu ontem. Cara, eu vi informações de que outros repórteres também trouxeram que os jogadores não gostaram da atitude que o Pedro teve de faltar ao treino, de não justificar. Depois justificou, como eu falei, mas a atitude de faltar ao treino, os jogadores não gostaram. Por quê? Os jogadores apoiaram o Pedro em toda a situação, de ficar do lado dele a respeito da agressão, mas eles sabem, eles são contra alguém se recusar a aquecer, porque todo mundo ali é profissional. E muito mais contra alguém faltar um treino por birra. Porque, tô com uma dor na boca. Tipo, a gente sabe que não é, e só voltou por causa da repercussão negativa, né? E se ele estiver insatisfeito realmente e quiser sair, a gente tem que pensar o quê? O Pedro tem uma multa rescisória, eu acho que de 30 milhões de euros. Então, se ele quiser sair realmente, os empresários dele que procurem outro clube que queira realmente pagar. Mas eu acho que nessa janela de transferência, esquece. Ele vai continuar no Flamengo. Então, gente, eu acho que ele tem que rever essas atitudes que ele teve. Ele tem que ver tudo da forma que ele agiu, porque se ele continuar agindo assim, eu acho que ele pode perder até o apoio dos colegas ali, do Gabigol, do Gerson, de todo mundo que está em volta dele, dos jogadores, que acaba sendo uma grande família ali no meio, né? Que você acaba passando muito tempo com essas pessoas. Não sei como é que é o convívio exatamente deles, se eles são super amigos, se eles são realmente companheiros no melhor sentido da palavra, mas se ele continuar com esse tipo de atitude, de não querer treinar, de faltar por birra, de não vou aquecer, não vou entrar no jogo, eu sei que eu não vou entrar no jogo, então eu vou parar de aquecer, e contra uma ordem direta de um técnico, que é o superior dele no clube, eu acho que ele vai perder um pouco de apoio, né? Então é isso aí, rapaziada. Essa foi a minha opinião sobre o Pedro, e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem ligados aí que o próximo vídeo eu vou trazer informações sobre o Wendel, que o Flamengo fez uma nova proposta, hein? Até já. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.